Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Meu nome é Matheus Lamper, para quem não me conhece ainda, eu sou CEO da IB Soluções Imobiliárias e sou host desse espaço aqui que é feito para que a gente possa dar vitrine a pessoas que constroem o nosso mercado no dia a dia do mercado imobiliário. Então, estou muito feliz, a gente está chegando aí a nosso 10º episódio. Quem vem me acompanhando desde o primeiro sabe que eu resisti muito para estar à frente desse microfone, à frente dessas câmeras aqui. Definitivamente esse não é a minha posição mais confortável dentro do segmento imobiliário, mas me senti há bastante tempo já também na obrigação, né, de fazer alguma coisa para que a gente possa, como eu sempre digo, tornar o nosso mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Tenho me valido nesses últimos 10 encontros aqui de pessoas do meu network, de pessoas próximas a mim, as quais eu acompanhei boa parte da trajetória delas, as quais eu venho nutrindo durante o tempo uma grande admiração pelo que elas são e principalmente pelo que elas realizaram. E eu acho que é muito importante que essas pessoas sejam vistas, sejam ouvidas, né? Então a gente abriu esse espaço aqui com um podcast para chamar essa turma toda para frente das câmeras. E como eu já sempre falo nas minhas aberturas aqui, se tu que está aí do outro lado, nos escutando ou nos vendo, quer participar aqui do podcast, quer vir aqui usar o microfone, trazer um pouco das tuas experiências, de coisas que aconteceram contigo, a gente tem episódios especiais para isso. A gente tem o episódio Histórias de Mercado, onde tu entra em contato através das minhas redes sociais, a minha equipe vai te chamar, tu vai contar uma história inusitada e mensalmente eu seleciono 2, 3 histórias aí para gravar um podcast comigo aqui nos estúdios Hype em Porto Alegre. E também tu pode participar através do Perguntas e Respostas, né? Basta ficar de olho no meu Instagram ali, @MatheusLamper, Matheus sem H, e que normalmente aí 2 vezes por mês eu abro uma caixinha de perguntas, recebo perguntas e seleciono 5 perguntas para eu sozinho de frente para essa câmera responder. Inclusive, já tem 2 episódios, Perguntas e Respostas no ar. Só entrar no nosso canal Sucesso de Vendas no YouTube ou no Spotify. Vai lá, já aproveita, te inscreve, ativa o sininho, essas coisas todas aí que o pessoal blogueirinho manda fazer, né? Para tu saber sempre que tiver um episódio no ar. Tá bom? Que bom que tu tá aqui conosco hoje. Espero que seja... Tenho certeza que vai ser aí uma horinha de muito aprendizado, de uma história muito bacana, de um cara que eu já conheço há muito tempo, que a gente já trabalhou juntos em várias posições, a gente foi parceiro no lançamento de produto, ele já foi meu cliente, a gente já sentou para tomar café, para discutir, para estruturar, para pensar negócio junto, e fazia horas já que ele estava convidado, estava só esperando uma agenda em Porto Alegre, a agenda aconteceu, e eu tenho o grande prazer de receber aqui no Sucesso de Vendas, aqui nos nossos microfones, Matheus Faquin, né? O cara que já sentou em todas as cadeiras do mercado imobiliário aí, ele vai contar pra gente um pouco da história dele, vocês vão descobrir isso. Matheus, seja bem-vindo, obrigado, cara, por dedicar o teu tempo. Eu sempre falo no mercado imobiliário que o tempo é a nossa moeda, né? Mas que caras que nem nós, que trabalham aí quase que 24/7, a gente sempre procura ter tempo para tudo, mas se a gente não valorizar o nosso tempo, ninguém valoriza. E eu acho que é muito importante que pessoas como tu, como outros que já passaram por aqui, que passarão logo em seguida, que vocês sejam ouvidos, que vocês sejam vistos, que as histórias de vocês sejam contadas, né? E principalmente que vocês possam compartilhar as visões de vocês de mercado, de quais são os nossos desafios do dia a dia, de como que vem pela frente aí no nosso mercado imobiliário. Então, cara, o microfone é teu, te apresenta e, de novo, muito, muito obrigado por estar aqui comigo. Show de bola, um olá para todos aí, é um prazer imenso estar aqui contigo, Matheus. Eu acho que agradeço as tuas palavras, a deferência, né? Mas sem dúvida nenhuma venho porque também tenho uma admiração por ti, pelo teu trabalho, pela história que tu construíste no mercado imobiliário. O meu xará, até sem H o nome dele também, né? Para ficar, então, o meu xará de nome, então, para todos, né? Eu sou o Matheus Faquin, estou no mercado imobiliário, vai fazer 23 anos. Né? Mas tu começou cedo. Comecei com 6. Não, brincadeira. Mas vamos lá, assim, bastante tempo de mercado imobiliário. A gente se cruzou em muitas oportunidades, né? Sentado de um lado do balcão, eu diretor de uma empresa, tu diretor de outra, tu com a tua empresa, eu representando outra. Assim, nós tivemos bons cruzamentos e boas histórias.
Primeiro, parabéns pela iniciativa, louvável, né? Eu acho que é um ponto que eu venho defendendo há muito tempo, essa ideia de elevarmos a régua do mercado imobiliário. Acho que o mercado imobiliário tem muito a melhorar ainda, né? A gente que vive bastante tempo nele sabe as deficiências que ele tem, então acho muito importante esse tipo de iniciativa que traz conteúdo, ainda mais da forma que tu está trazendo, né? Um conteúdo gratuito, o cara tem que clicar ali e assistir uma conversa de 1 hora que, se ele pegar um insight ali, vai estar valendo, né? Então, prazer estar com o contigo aqui. meu nível de convidados aqui, né? Como tu e tantos outros que tu já viu que passaram por aqui, Eduardo Suquenic, Rodrigo Bernardi, Cássio Coelho, enfim, tem uma turma forte aí, né? E que tá com a barriga encostada no balcão, que nem eu falo no dia a dia. Tenho certeza que cada episódio vocês conseguem trazer muitas contribuições para quem nos assiste e nos escuta. Legal, vamos somar um pouquinho então. Eu vou me apresentar então um pouquinho para a turma. Conta um pouquinho a tua história, como é que tu chegou no mercado imobiliário? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, então eu sou o Matheus Fachin, eu sou natural de nasci em Canela, minha família é parte de Gramado, parte de Canela, então sou da Serra, né? E comecei no mercado imobiliário lá. Comecei no mercado imobiliário em Gramado, isso fazem 23 anos, na época como corretor. E, incrivelmente, eu fiquei muito pouco tempo como corretor. Eu fiquei basicamente uns 6 meses. Não que eu não tivesse atuado por muitos mais anos da minha vida na profissão, mas depois logo assumi uma gestão de uma empresa, né, conhecida em Gramado. Na época era uma das maiores incorporadoras de Gramado, que era Guimarães, né, com a família que eu tenho uma profunda admiração e respeito e amizade até hoje, né? E eu aprendi muito no mercado de Gramado. Então, cresci lá, me desenvolvi profissionalmente nos primeiros 4 anos de profissão, até que eu entendi que eu precisava alçar outros voos. Na época, minha esposa, na época era namorada ou noiva ainda, já trabalhava em Porto Alegre, fazia doutorado aqui. E, poxa, eu vi uma oportunidade de me desenvolver, né, na capital, né? Então, surgiu... conhecidos em comum na época, conhecia o Adriano Rian, nosso conhecido em comum, né? E meu sócio aí em alguns projetos. Exatamente, o Rian e o Rogério Pereira também. Então, na época tinha a Rial, que estava passando por um processo de crescimento muito grande. Imobiliária, né? Imobiliária, importante, né? E daí o Adriano Matheus vem aqui, preciso de um gerente e tal. Eu, putz, o gerente em Gramado, gerente de Porto Alegre, vou entrar por aqui. Entrei naquela porta. E, pô, foi muito bem mesmo, o crescimento foi exponencial, assim, como gestor. Na época eu comecei com uma equipe pequena, em pouco tempo estava com 40 e poucas pessoas na equipe, e fazendo lançamentos, e aquele crescimento rápido. Vou encurtar a história, senão vai ficar muito longa, né? Fica à vontade, o espaço é teu. Me fez sentar numa cadeira de diretoria, na época ainda junto com o Adriano ali, né? E assim a empresa se transformou, mudou de nome, teve alguns episódios, passou a ser Hiper na época e tal. E a gente cresceu muito, muito mesmo. Pegamos um momento do boom imobiliário, 2009 até 2013, ali foi fantástico. Foi quando eu conheci o Adriano também. Exatamente. Logo, 2008, final de 2008, eu fiz meu primeiro lançamento imobiliário, que foi o Alphaville Porto Alegre. Que foi ali que a gente se conectou, que na época eu lancei enquanto gestão de equipe também. Eu estava lá, né, não tinha subido a diretoria ainda. Então, depois eu assumi a diretoria, depois teve a saída do Adriano, eu assumi a empresa, então, como diretor-geral. Que ano foi isso, Matheus? Isso foi 2012. 12, mais para 2013, menos, né? Não, 11 para 12, não me lembro, mas foi mais ou menos nessa época aí, né? E daí eu fiquei à frente, então, total da Hiper. Nós tínhamos 350 corretores na época, a empresa estava muito grande, muito forte. Naquela época vocês batiam de frente aí com os players nacionais, né? Players que nacionais, eram Brasil Lopes Brokers, e Brasil Brokers. E na época do CAT estava começando também, que foi depois, teve o seu histórico no mercado. Então foi muito legal, foi um aprendizado muito grande aí na área da imobiliária, né? Falando da área imobiliária. Em 2013 para 14, eu já estava com meu filho pequeno fazendo, na época, 2, 3 anos, hoje está com quase 14. E aí eu me lembro que teve um episódio que, pô, eu não buscava ele na escola, minha esposa perguntou, pá, tu nunca busca teu filho na escola, né? E comecei aquilo e começou a me incomodar. E eu disse, pá, não dá mais 7 por 7, 24 horas por dia, aquele telefone tocando nunca parava, né? Eu disse, eu preciso mudar. Então, na época, eu já tinha a minha empresa, a Censo, já tinha ela formatada, fazia alguns desenvolvimentos imobiliários com ela, de estruturação de empreendimentos. E eu ia tocar em incorporação com ela, esse era o meu planejamento. Cheguei lá pro Rogério e disse, vou tocar em incorporação e é isso. A Censo ficava em... A Censo tinha uma estrutura aqui em Porto Alegre, exatamente. Mas eu estava atuando pela Hiper Imóveis, né? Assim, enquanto diretor da empresa. E eu digo, Rogério, vou sair, vou tocar a minha incorporadora e tal. Pá, o Rogério, obviamente, na situação não gostou muito, mas entendeu também o meu momento. Foi super, né, tem uma relação muito boa com ele até hoje e tal.
Mas só que, de alguma forma, eu acho até que foi o Rogério, na época, deve ter falado pro Leandro Melnick, o Marcos Cover, na época, estava na Melnick, o Matheus tá saindo, vamos montar a incorporadora, não, negativo, vamos falar com ele lá, não vamos deixar. Enfim, resumindo, me convidaram para fazer o desenvolvimento e estruturação de negócios na Melnick. E eu achei interessante na época, porque seria uma prévia, eu pensei, vou perder aqui, investir 2 anos, mas depois eu vou tocar minha incorporadora com mais qualidade, com né? know-how. Com know-how, mais amplo, né? Exatamente. E aceitei o convite, fui para a Melnick, então, e por o que era para ser 2 anos, acabou ficando quase 5, foram mais de 6 bilhões de reais em VGV adquiridos e estruturados em termos de empreendimentos que a Melnick até hoje vem lançando, alguns ainda aí entregando, né? E foi um aprendizado fantástico, então fiquei lá com a Melnick até 2018, quando eu saí para tocar a minha empresa Ascenso. Na época fiz uma sociedade em Gramado, lancei um empreendimento formatei uma outra empresa com um antigo sócio para tocar um empreendimento, foi um case de sucesso, um empreendimento em Gramado, mas ainda Ascenso não aparecendo enquanto marca de lançamento, né? E tomei a decisão daí nós, na época, encerramos a sociedade, o empreendimento foi um sucesso, mas a sociedade não, teve alguns contratempos, acontece, e mudança de pensamento em relação a valores, outras coisas, a gente optou em separar a sociedade, voltei a tocar Ascenso enquanto empresa. Nesse decorrer do caminho, tu sabe como é que funciona, né, cara? A gente não perde o vínculo com as empresas, com os amigos, com os parceiros. Então, voltei a fazer trabalhos para a Melnick de desenvolvimento, Santa Catarina e Paraná, durante esse trajeto. A gente teve uma situação inusitada, a gente se cruzou na rua em Curitiba, lembra? É verdade. Tempão eu não vi o Matheus, daqui a pouco quando eu atravessando o Matheus, vou chamar ele. Aí tinha o celular, mandei uma mensagem para ele. Mas é para ver como a gente está no mercado por tudo, né? Porque a gente acaba se cruzando, inclusive, até fora daqui, vai lá a Curitiba, se vê. Encontrei vários outros contatos que eu não via, estavam lá em Curitiba, ou às vezes em Santa Catarina, ou Joinville, ou Florianópolis, enfim, né? Então, isso é uma parte legal. E daí, então, só para encerrar esse trecho da história, a Ascenso está atuando hoje em Gramado, a Ascenso Properties, que é a nossa empresa hoje, ela tem uma atuação de incorporação focada em Gramado e Canela, focada em destinos com interesse turístico e desenvolvimento e recebimento de pessoas. Então, eu não atuo em Porto Alegre, eu não atuo enquanto incorporadora, né? Então, a Ascenso Properties, ela atua exclusivamente em Gramado e Canela. Temos um empreendimento em Canela entregando agora, em vias de entregar, temos outro empreendimento em Gramado lançado, estamos com mais empreendimentos para lançar agora na região, então, em incorporação, a gente atua lá. E também faço estruturação e desenvolvimento de negócios, né? Acabei me especializando, fazendo formação, inclusive, para conselheiro de empresas do mercado imobiliário e tal, para justamente trazer esse conhecimento e expertise, como tu também faz brilhantemente, para empreendedores que, às vezes, não têm a condição de ter um diretor de empresa, um CEO, um head que tenha todo esse conhecimento. Então, a gente entrega em forma de desenvolvimento, de consultoria, de suporte para esses empresários. Ontem eu tava, acho que foi ontem eu tava escutando um podcast, né? No carro agora não escuto mais rádio, escuto só um podcast, né? Porque é o tempo que a gente tem para absorver conhecimento, né? E se eu não me engano, cara, foi o Caio Carneiro que falou. Ele falou o seguinte, tá, beleza, o cara é empreendedor, como tu falou, né? Um pequeno, médio empreendedor do mercado imobiliário, e ele quer desenvolver a empresa dele, ele quer abrir novos mercados, ou ele quer mudar a tipologia de produtos, né? Porque a gente... se tu ficar muito específico numa região só, numa localização, numa tipologia só, teu teto fica baixo, né? E a gente sabe que o voo do empreendedorismo é um voo bem solo. E aí o Caio, ele provocou, falou, cara, como é que esse cara se desenvolve? Ele faz uma pós na Dom Cabral? Não vai... Até pode fazer. Até fiz também, viu? Acabei fazendo porque achei que pudesse ser um caminho também, né? Mas, cara, os meios de educação, de construir conhecimento, de se desenvolver e aplicar de forma geral no mercado, para os empreendedores, não só do mercado imobiliário, mas em qualquer segmento, são muito limitados, né? Então, e todo mundo que tem uma trajetória como a tua, né, que já sentou em várias cadeiras, que já viu o mesmo negócio por diversos ângulos, tem uma condição, né, ou como a minha, tem uma condição de contribuir. Com certeza. E a gente já tem tempo de mercado para saber que o mercado não tem verdades, né, e não tem receita de bolo. O que tem eu sempre falo assim, que o maior valor que tem um profissional é o repertório dele. Né, quando te depara com um problema novo e dentro do teu repertório tu não tem nenhuma solução, mas pode ser que as tuas experiências te possibilitem construir uma solução. Tu usa uma ferramentinha que tu usou lá no passado para outra situação, mas que se adequa bem a essa, porque tu tem aquele repertório. E já liga ela com outra
E aí sai uma vez eu ouvi o Pedro Federizi, que foi diretor da Federação aqui, era diretor da Scala, da agência. Ele falou assim, inovação é tu rearranjar coisas que já existem de formas que ninguém ainda fez. Então tu não precisa inventar a roda. Não, Né? Tu tem que montar a engrenagem com as peças que já existem, mas como o problema é um problema novo, tu vai montar as engrenagens de uma maneira nova também e diferente, né? Então, não tenho a menor dúvida que existem milhares de empreendedores hoje com os quais, né, tu pode colaborar. Como tu falou, como um conselheiro, como um advisor, como uma mentoria, enfim, né? Mas aí que vem a provocação do podcast, da plataforma que a gente quer construir. Cara, quantas pessoas conhecem o Matheus Fachin? Eu conheço o Leandro Melnick, nossa, um grande empresário do segmento, conhece, muita gente conhece, mas a gente quem nos conhece, a gente cabe numa ervilha. Claro, e o mundo é gigante. Claro. A demanda é gigante. Então, muito de tu estar aqui hoje é por esse meu anseio de dar a vitrine, né, que nem eu falei no início, para as pessoas, para que que sejam conhecidas e que possam ajudar o mercado a crescer e a melhorar. Porque eu acho que isso é fundamental. Mas, cara, vamos falar um pouco assim do teu momento hoje. Né? Tu falou aí, segue fazendo trabalhos de desenvolvimento próprios, colaborando no desenvolvimento de outras empresas, ou no aconselhamento, ou na consultoria. Como é que tu tá vendo o mercado imobiliário hoje, assim, né? A gente, acho que tu entrou um pouco antes, eu tenho 17 anos de mercado imobiliário, tu entrou 5 anos antes de mim. A gente, pelo menos, já viveu aí 2 grandes crises. Sim. Grandes crises, né? E já viveu, pelo menos, 2 grandes booms imobiliários nesse período. E a gente está hoje num momento difícil do mercado, com taxa de juro alta, e a gente sabe que o nosso mercado é alicerçado em crédito, né? Com bons investimentos de renda fixa aí, que tiram um pouco de dinheiro do mercado. do imóvel, né? Mas a gente sabe que isso é um ciclo, que ele vai, ali na frente a gente vai sair do outro lado e vai vir provavelmente um novo boom imobiliário. Demanda por imóvel no Brasil é gigantesca. Perfeito. Comparando com são 20 anos aí, 2 grandes booms, 2 grandes crises. Como é que tu tá vendo o mercado hoje, assim? Que momento a gente está vivendo, na tua visão? De oportunidade. Eu acho que dos aprendizados de ter tomado tanto pau no mercado, né? Porque 20 e poucos anos o cara toma muito pau, né? É só porrada. E é entender que o mercado cíclico, ele tem uma diferença. O mercado estável, como o mercado americano, por exemplo, tu tem menos momentos de oportunidades, porque ele é estável. Então, claro, as oportunidades existem, mas elas são pequenas, não são coisas que te propiciam, às vezes, um crescimento maior, enfim. Num mercado como o brasileiro, que é um mercado cíclico, altos e baixos, picos e vales, são momentos que te propiciam oportunidade. Então, eu acho que a gente está vendo um momento em que as pessoas que estão assistindo aqui, que olharem com atenção, que refletirem, elas vão ver que tem um momento de oportunidade muito grande. Oportunidade de entrada no mercado, oportunidade de fazer bons negócios, né? O mercado está oportunizando isso agora, desenvolver bons produtos. O que eu mais vejo agora são empresários, empreendedores que têm, às vezes, bons negócios, bons terrenos ou têm bons acessos, só que eles não conseguem e não sabem sozinhos desenvolver bons produtos e produtos que sejam um sucesso de vendas. Que daí, com toda a modéstia, eles precisam do Matheus Fachin, do Matheus Lampert, eles precisam de pessoas que têm essa vivência e esse conhecimento para ajudá-los nessa estruturação e em aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. É o famoso cavalo encilhado que ele não passa. Alguém tem que botar a sela nele, alguém tem que ajudar a mostrar para onde ele vai, porque senão não adianta, né? E eu acho que pegar pessoas que têm conhecimento para fazer isso vai ser extremamente importante e relevante. Então, em suma, eu enxergo que o momento agora é um momento de oportunidade. Sim, um ano difícil, um ano complexo, Selic alta, mas o nosso mercado imobiliário, se a gente pensasse num único ano nele, ninguém faria nada, né? Ainda mais a gente trabalha com incorporação, os ciclos são de 5 anos. No mínimo. Então, não tô... Eu sinceramente, esse ano, em termos de projeto, eu nem olho esse ano. Eu olho esse ano em termos de... O ano tem que viabilizar, tem que, obviamente, as coisas acontecerem. Gerar as receitas, pagar as contas, né? Pagar as contas do ano, mas eu tô olhando em termos de projetos, eu tô olhando no ano que vem, no outro, enfim, daqui a 5 anos. E é isso que a gente tem que olhar no mercado imobiliário. Quem olha com visão de curto prazo no mercado imobiliário, ou está perdido ou está desinformado. Entendeu? Não tem outra alternativa. O mercado imobiliário é ciclo de longo prazo.
e olhando a longo prazo, este momento que a gente está vivendo agora é um momento de oportunidade, porque daqui a 2 anos a Selic vai estar mais baixa, outras coisas vão estar acontecendo, o preço do mercado imobiliário vai estar muito mais alto, e aí a pessoa vai olhar e vai dizer assim, por que eu não entrei lá atrás quando estava naquele momento? É muito parecido com o mercado financeiro, é bom de comprar na baixa, né? Na alta todo mundo está com dinheiro, todo mundo quer comprar, e obviamente que a demanda aumenta, e as ofertas aumentam seus preços também, né? É isso aí, é o que vai acontecer. Então, E o mercado imobiliário tá segurando o preço, ele já deveria estar mais caro, né? Então, até pela suba de custos. exato, que ele já houve, deveria né? estar mais caro, ele só não subiu ainda em função desses outros agravantes que estão segurando o preço dele, mas a hora que soltar as amarras aí, o preço vai disparar e tem gente que vai perder a oportunidade de ter entrado agora, de ter feito o seu negócio estruturado, seu empreendimento nesse momento, para lançar o ano que vem, no outro, enfim, né? Uma coisa que eu não sei se tu concorda com isso, mas que eu sempre observei no nosso mercado é que ele tem um delay de reagir aos momentos de crise e depois aos momentos de retomada. E eu sempre falo, cara, que são nesses delays que estão as maiores oportunidades. E eu acredito que vai acontecer isso. Uhum. A gente aqui no segundo semestre desse ano, alguma coisa vai ter que acontecer para a gente começar a chegar no fundo e apontar o nariz para cima de novo e começar a subir o negócio. E, cara, vai ter uma janela de oportunidade aí gigantesca. Claro, né? E que o mercado vai estar mudando, mas o nosso ainda vai estar bom de comprar. E tu que hoje opera numa praça com uma demanda nacional, né? Então, só tem cliente do mundo inteiro, eu diria, mundial hoje, né? Hoje já começou a ter cliente internacional, que era uma coisa que não tinha muito em Gramado, mas agora já tem americanos morando lá, uruguaios, argentinos, aumentou bastante esse público. Como é que tu vê esse mercado? Porque o mercado imobiliário e o mercado do turismo, eles são muito parecidos, né? Eles andam muito par e passo, assim, não sei se tu concorda. Concordo. Eu tenho visto o Gramado, pela IB, a gente fez uma boa parte da estruturação comercial do Kempinski Laje de Pedra lá, com o Márcio Carvalho, que inclusive é meu convidado, logo vai estar aqui nessa mesa, com o José legal. Paim, Pô, bacana. né? Com o César Reich, que depois chegou lá para tocar o negócio mesmo. E eu pude vivenciar mais um pouco assim da região, e é impressionante, assim, né? Turismo cai e o mercado trava. Turismo explode e o mercado explode. Diretamente interligado, né? Mas acho que o que é importante desses destinos, assim como o Gramado acontece muito, né? Ele tem uma estabilidade que independe das questões macroeconômicas. Deixa eu explicar, né? Não significa que ele não seja afetado, mas ele é muito menos prejudicado. Por exemplo, se nós não tivéssemos tido enchente no estado, por mais que a Selic estivesse a 15%, o mercado de Gramado e Canela ele continua funcionando aquecido. Porque ele tem uma certa blindagem, inclusive liquidez para revendas, né? Claro que esse ano tivemos a tempestade perfeita, o ano passado, digo, não esse ano, né? A tempestade perfeita, que foi um aumento de suba de Selic, insumos, etc, e ainda um problema, vamos dizer assim, uma tragédia aí que assolou o Rio Grande do Sul, que acabou prejudicando o estado inteiro, e Gramado não foi diferente disso. Então, o que eu quero dizer é que Gramado ela tem uma certa blindagem a questões macroeconômicas, e o investidor enxerga isso. Então, quando ele começa a consumir mais a cidade, agora a cidade retomando pós-enchente, a Páscoa agora foi fenomenal na região de Gramado e Canela, lotou, obviamente, então mostrando a força da região ainda como um todo. O mercado imobiliário ele começa a subir automaticamente, independente da Selic mais alta ou mais baixa. Esse mercado turístico ele tem isso, porque ele é um mercado que tem um crescimento constante. Então, essa proteção, o investidor, o player que está olhando o mercado, ele encontra nesses destinos. Por isso que a gente acaba atraindo investidores e clientes do Brasil inteiro. Eu tenho clientes na minha carteira de Fortaleza, tenho clientes de Brasília, tenho clientes do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Dá para pegar cliente do Brasil inteiro e é difícil até de fazer uma campanha publicitária, de buscar o cliente, porque ele está em todo lugar. Mas, enfim, são cidades que têm uma blindagem diferente do que, por exemplo, Porto Alegre, por ser uma capital focada mais no morador, no consumidor final. Isso, sabe? Acho que o que a gente vê, assim, os grandes mercados imobiliários em termos de velocidade de vendas, em termos de ganho de preço, né? E, obviamente, ganho de rentabilidade para quem investe nesses mercados, são os mercados com alto potencial de atratividade. Então, a gente pegar hoje, acho que Gramado tá para. Esses dias eu vi uma pesquisa da Brain, vi uma entrevista do Fábio, acho que foi na Rádio Gaúcha, do Fábio Tadeu,
que é um dos sócios lá da Brain, Conheço CEO da bem, Brain. Fábio, É, né? parceiraço nosso, Gente Guilherme boa, também, né? Guilherme, Pô, tem que Marcelo. ser um cara que tem que ir nessa mesa aqui também, É né? verdade. Esses É três aí, verdade. um deles tem que vir aqui Com pelo menos certeza. representar. Os três são craques. São craques. E eles estavam falando sobre os crescimentos dos mercados, de ganho de preço, de volume de vendas, né, de velocidade de vendas. Gramado hoje as pessoas não enxergam, que não é do mercado, quem está nos assistindo, ou é corretor e não é da região, ou é incorporador e não incorpora na região. Hoje é pau a pau com Balneário Camboriú. Talvez seja o mercado que está mais na vitrine, assim, como grandes lançamentos, como grande valorização imobiliária, né? É que eu vejo que Gramado, a região, tem uma escassez muito grande, assim como também aconteceu com o Balneário Camboriú, né? Começa a escassear terrenos, escassear tudo. Então, a valorização, ela é constante e ela vai ainda por alguns anos nesse ritmo. Quando eu saí de Gramado para vir para Porto Alegre em 2008, muita gente falava assim, não, Gramado chegou no seu limite, né? Nossa. Gente, então assim, hoje eu escuto pessoas falarem, às vezes, essa bobagem de novo, né? E eu vejo assim, Gramado, mas nem arrancou ainda, nem começou a correr. Gramado tá caminhando ainda. Né? A gente vê até a Canela com o Kempinski, o exemplo, né? Uma bandeira de altíssimo padrão, de renome mundial, se instalando lá porque tem mercado. O próprio Clube Med vai abrir agora em Gramado o Clube Med, Hotel W. Então a gente tem na região ali um processo de expansão gigantesco com os parques, o único parque da NBA fora dos Estados Unidos, parque da NASA, e tudo isso vai fazer com que a região cresça muito. Quando eu vejo Gramado, eu comparo muito com Las Vegas, sem o jogo, né? Porque consegue atender o público desde o AAA, o público mais alto padrão, que chega de jatinho, e Gramado tem esse público, Canela, porque recebem muito Lá no Kempinski eu vi muito isso. Muito. Pode chegar lá no Aeroclube final de semana, eu frequento bastante lá, tu vai chegar lá, vai ter 15 jatos parados, né? Então esse cara tá consumindo a região, assim como tem o cara que vai lá com o seu ônibus participar junto com a excursão e vai lá curtir também. Então, como Las Vegas, Gramado e Canela conseguem atender todos os tipos de público. E isso é importantíssimo para um desenvolvimento saudável de mercado, não só do imobiliário, mas de todo o mercado de local, infraestrutura. Né? De infraestrutura completa. Como todo, né? Mas Gramado também teve alguns desafios. A gente sabe que o Rio Grande do Sul, eu estava agora com o pessoal de São Paulo lá no escritório, e um dos gestores dessa incorporadora de São Paulo é carioca. Trabalhou muitos anos na Alphaville e tal, o Jorge Henrique. E ele tá dizendo, cara, o grande pênalti daqui do Sul são as aprovações. Né? Pô, a gente anda no Brasil inteiro aí, desenvolve produto no Brasil inteiro, e a gente sabe que veio para cá, cara, vai demorar para aprovar. A gente sabe que o Gramado passou, né, por um processo de alteração, de evolução do plano diretor, venceu essa barreira. Como é que tu vê, assim, a partir disso, acho que foi ano passado ou retrasado isso, foi, né? Ano passado. Ano passado. Como é que tu vê isso potencializar ainda mais o mercado, né, a partir dessas evoluções e dessas mudanças que aconteceram? Perfeito. Eu vejo que toda a evolução de plano diretor, ela traz uma segurança maior para o incorporador, né? E para o próprio município. Eu acho que quando o município se preocupa com o plano diretor, ele se preocupa com o desenvolvimento da sua comunidade pelas próximas décadas. Cidades que pecam nisso aí, tem um plano desestruturado. Não é o caso de Gramado e Canela, que as duas têm planos diretores atualizados. Canela está atualizando agora o dela também. O que acontece, né? Enquanto isso não fica pronto, a tramitação fica muito lenta. O maior inimigo, não vou chamar de inimigo, né? A maior dificuldade do incorporador, do construtor hoje é a relação com o órgão público, é a tramitação. Porque o Brasil tem muita incerteza, infelizmente. Né? Nem tudo é receita de bolo. Nos Estados Unidos, se é A, é A, né? Aqui se é A, mas quem sabe esse A pode ser um B, aqui tudo é subjetivo. Então, isso é muito difícil. Mas melhorou bastante a tramitação na Serra Gaúcha agora. Eu acho que o estado como um todo melhorou. A gente acompanha Porto Alegre também aqui, sabe que melhorou. Santa Catarina e Paraná nem se fala, né, Matheus? A gente vive também esses mercados, né? É um mundo à parte, né? Santa Catarina se destaca ainda nos três estados do Sul. Ainda, exatamente, né? Questão. E claro, também tem suas dificuldades. Pega a Floripa, por exemplo, tramitação difícil, principalmente na parte ambiental. Mas eu acho que é uma coisa que vem se desenvolvendo bastante agora e favorecendo o mercado. Não digo só os incorporadores, que é tendo mais dinamicidade nas tramitações. Né? Exatamente. Cara, sabe que eu tenho alguns mantras meus assim que eu tento botar na cabeça das pessoas porque eu fico repetindo. Porque eu sei que é difícil de entender, porque as frases às vezes não fazem muito sentido. Mas tem um mantra que eu uso muito, que é o seguinte, cara, o mercado imobiliário é o único segmento que eu conheço que quanto mais vende, mais vende.
Entendeu? Porque as empresas não deveriam estar se preocupando com share de mercado, com, tomara que o meu concorrente ele vá mal, porque eu vou lançar logo na sequência e vou lançar bem. Cara, isso me deu um exemplo onde um lançamento fracassou e veio o outro do lado e teve um mega sucesso. Eu concordo totalmente contigo, eu entendi a tua colocação, eu concordo totalmente com ela. Tu tá dizendo que a gente tem que torcer pelo sucesso do vizinho. E eu concordo. Eu acho que no mercado imobiliário, e não é só no mercado imobiliário, né, Matheus? Se tu tem um restaurante, o cara do teu lado tá com um restaurante, tá bom também, tá bombando ali, a tendência é que o público vai vir para ti e vai se equilibrar. Eu sempre digo que a única observação que eu faço em relação a isso é que existem os bons concorrentes e os concorrentes de verdade, né? Os maus concorrentes daí. Porque o concorrente, para mim, é uma palavra que dá para chamar quase de parceiro, se ele é um bom concorrente. Tem exemplos assim, o cara lançou um empreendimento, ele precifica bem o empreendimento dele, ele não baixa, né, não queima o produto, não queima a região, não faz ações que não são condizentes com o perfil de produto, perfil de região. Esse cara é um bom concorrente, porque eu vou lançar do lado dele, eu vou precificar também legal, a gente vai ter um mercado saudável. O concorrente ruim é aquele cara que chega, queima o mercado, queima preço, lança errado, né? E esse cara acaba prejudicando o mercado inteiro. Então, quem vende, de fato, quanto mais vende, né? Exato, Então, se o cara vendeu bem, lançou bem, foi bem o produto dele, a chance do teu produto ir bem é muito grande. Pois é. Sabe, cara, quando eu comecei a ir mais pra Gramado, já faz uns 2, 3 anos, assim, com olhos, porque Gramado a vida inteira, né? Mas com olhos de negócios e tal, uma coisa que me chamou a atenção, e aí tu pode compartilhar conosco se isso mudou e o quanto que mudou, e eu espero que tenha mudado. Gramado tinha muito, eu encontrei muito na região, Gramado e Canela, o empreendedor, o que eu chamo de empreendedor investidor, né? Que eu sempre falo assim, tu tem, tirando obviamente o canal de vendas, né? Tu tem 3 grandes players, assim, né? O cara que desenvolve, constrói, esse cara tem que ganhar. Ele é o primeiro que tem que ganhar, né? Só existe sucesso de vendas, na minha opinião, se o incorporador conseguir atingir a margem dele, se ele conseguir ter resultado. Eu falo que o incorporador, eu falo isso muito para corretor para imobiliária. Cara, cuida bem do incorporador, ele é a tua galinha dos ovos de ouro. Se a galinha dos ovos de ouro parar de botar ovo, cara, teu negócio vai ruir. O corretor tem que no médio prazo. Ele tem que entender que o principal cliente dele é o incorporador, né? Não é o consumidor final, porque o consumidor final vai comprar um imóvel dele, às vezes 2, o incorporador vai vender 50 com ele, 100, 200, enquanto ele estiver ali, vai vender. Quanto mais vender, mais o incorporador vai produzir, quanto mais produzir, mais vai ter produto para vender, né? Mas eu encontrei muito em Gramado, e o segundo papel é o do investidor. É o cara que compra do incorporador na pré-venda, no pré-lançamento, para o incorporador ter mais segurança na implantação do produto dele e, obviamente, ele fica com a margem de ganho de quanto esse produto vai valer pronto lá, né? Quanto que ele vai poder revender pronto. Então, tem uma margem aí de ganho e, obviamente, tem o terceiro agente, que é o cliente final, o cara que compra para morar, o cara que compra para ter uma segunda residência e tal, que esse daí, a margem de ganho dele fica um pouco diminuída, fica mais a longo prazo, mas ele também vai ganhar porque ninguém perde dinheiro comprando imóvel. Mas eu encontrei em Gramado, cara, empreendedores querendo ser as duas coisas, o empreendedor e o investidor. Sim. Não deixando espaço para o investidor. Não, eu tenho muito dinheiro, eu vou incorporar. Eu vou incorporar, eu vou construir com o meu dinheiro e eu não vou dar margem para o investidor ganhar e eu vou vender só quando estiver pronto. E aí a gente tem um cenário de não venda. Sim. E um cenário de não venda, se a gente estava certo aqui, eu e tu, quanto menos vende, né? E aí tu começa... por um lado é bom, porque esse cara joga a precificação para cima, né? Ele quer vender na planta pelo preço de pronto. É isso que a grosso modo, é isso que eu vejo. E aí tem espaço para tu vir com um produto na planta com um preço um pouco mais baixo. Mas talvez aí tu vire o cara que tá torrando o mercado. Então, assim, a gente conseguiu... Eu fiz um lançamento lá 1 ano e meio atrás e a gente conseguiu entrar... E a gente realmente entrou num preço de pré-lançamento para construir a curva de vendas do produto muito atrativo. E, cara, arrancou vendendo bem 30%, 40%, para vender mais 30%, 40%, já com ganho de preço, foi rápido. E, obviamente, que a hora que a gente chegou no preço que a gente entendia que era o teto do produto, a velocidade de venda diminuiu. Mas eu tinha resolvido mais de 2/3 do empreendimento. Né? E, caso desse alguma intempérie no meio dos 3 anos de entrega do empreendimento, o incorporador ainda tinha um estoque que ele poderia majorar preço e cobrir algum aumento de insumo, algum custo de obra que mudou no período, né? E eu acho que esse é um modelo saudável. Como é que tu, um cara que
praticamente novo, né? Um empreendedor novo na cidade, perto de gente que tá lá há 30, Sim, há mais 40 anos, tempo, né? Voltei para lá há pouco tempo. Como é que foi se encaixar nesse jogo aí? Eu vejo que esse investidor que quer ser um incorporador junto, às vezes, né? Na maioria dos casos que eu pude presenciar, esse cara fez um e desistiu, né? Não tem sequência. A não ser que ele veja, e aí vem mais um pouco, né? Que ele veja lá, eu preciso do Matheus Lampert. Eu preciso ter o Matheus do meu lado, e aí eu vou ser o investidor e o Matheus vai tocar, vai estruturar essa operação para mim, né? Ou vou pegar o Matheus Faquinhos, por falta de Matheus ele não vai ficar, né? E pessoas que têm capacidade e competência de desenvolver um negócio. Porque esse cara ele tem o dinheiro, mas ele não tem o expertise para desenvolver um negócio com qualidade. Aí ele vem com as falsas ilusões de que ele comprou por X e vendeu por Y, mas ele não botou o dinheiro no tempo, não calculou o dinheiro no tempo, não calculou o resultado da operação. E O custo de oportunidade? Custo de oportunidade. E no final das contas ele perdeu o dinheiro. Ele acha que não, porque ele botei 10 milhões e tirei 12. Sim, mas aqueles 10 milhões em qualquer outra aplicação tu tinha tirado 18. Então Sim. errou. E quando eles veem isso é tarde demais, aí já estão no empreendimento. Então, eu primeiro vejo que o investidor, ele tem que, se ele não tem o expertise, às vezes pode ter um investidor que tem uma expertise total do mercado imobiliário, mas são exceções. Ele é investidor, ele tem que ter um player, um parceiro, um estruturador de negócios que monte os negócios para ele. Ele vai fazer ele ganhar dinheiro, sim, e muito mais do que ele ganharia sozinho. Porque a matemática do mercado imobiliário ela é muito mais complexa, né? Muito mais complexa, muito mais complexa. Olha, eu posso dizer que eu vi de todos os tipos de viabilidade em todos os empreendimentos daqui até São Paulo. Eu vou dizer assim para vocês com convicção. 5% dos incorporadores sabem fazer conta. Com todo respeito aos meus colegas, e tem vários, e os bons que se encaixem nesses 5%, tá, pessoal? Mas, Quem assim, se sentiu ofendido tá no 5%. Mas assim, ó, são 5%, tá? Por quê? Porque tem gente que não calcula o dinheiro no tempo, tem gente que não calcula o payback da obra, tem gente que não faz a curva de vendas, tem gente que não entende a barriga negativa do que o empreendimento pode gerar. O cara chega, eu vou construir, vou pegar o dinheiro da venda e vou fazer. Se eu tivesse feito isso, já tinha quebrado há muito tempo, sabe? Você tem que ter consciência, tem que ter estruturação. O mercado não cabe mais aventureiros no mercado imobiliário, sabe? Infelizmente, os que tentam acabam se dando mal. E esse é o problema. Só que quando eles se dão mal, eles levam junto, às vezes, clientes, às vezes outros players, às vezes fornecedores. Não, leva o mercado inteiro. E acabam levando até o cara que está fazendo certo. Exato. Porque eles acabam prejudicando o mercado. Então, eu penso assim. E em termos da minha reentrada no mercado de Gramado, né? Como voltei para lá, eu vejo assim, eu acho que talvez o conhecimento e expertise que eu pude adquirir durante a minha carreira, eles serviram muito para eu voltar para lá e retomar bem no mercado, né? E graças a Deus também a credibilidade, não só minha, daí eu atribuo também a minha família, que é de lá, enfim, né? Meus pais, apesar de meu pai ser falecido há muitos anos e tal, mas, pô, até hoje eu assim, o teu pai era um cara nota 10, assim, isso ajuda a lastrear a credibilidade que a gente tem no próprio mercado. E eu hoje tenho condições de fazer muitos mais negócios do que eu faço, até mesmo em permuta, outros negócios. Minha firma, Matheus, 100% permuta contigo, a gente quer fazer contigo, porque teu projeto é legal e tal. Digo, olha, não, no momento não, porque eu sou cauteloso em cada passo, né? Eu prefiro ser cauteloso do que inconsequente, porque a gente sabe que o mercado imobiliário não perdoa, né? Assim como ele ajuda muito, ele não perdoa o inconsequente, né? Perfeito. Cara, sabe que era bem. A gente tá indo bem na linha da minha próxima pergunta, assim, colocação e pergunta, para saber a tua opinião, a tua visão, que é o seguinte: os fatores objetivos que justificam toda essa cautela, os fatores objetivos que te dão a possibilidade, porque é matemática, né? Dizer, cara, 5% só fazem uma viabilidade bem feita e sabem os seus números e tal. Por trás de todos esses fatores objetivos, e aí eu vou dizer como é que eu hoje... as pessoas me perguntam, né? Matheus, como é que tu escolhe um projeto para tu entrar junto? É pelo tamanho do VGV, é pelo tamanho da incorporadora, é pela praça, é pelo... E eu, cara, eu terminei descobrindo com o tempo que o nosso principal filtro, e aí é uma coisa dura, na minha opinião, é a cultura. É a cultura do empreendedor. Cara, o empreendedor pode estar no melhor mercado possível, ele pode estar com um produto super ajustado, ele contratou o Matheus para fazer o desenvolvimento dele lá e tal e tal. Aí, cara, toda a matemática para em pé, mas chega na hora de executar, seja um lançamento, seja uma obra, seja a contratação do mês de obra. Cara, ele tem uma cultura que vai fazer com que o produto dele não se consolide um sucesso. Sim. Né?
E aí eu quero saber assim, qual é a tua visão sobre isso, porque a minha visão é, cara, se tu não vier para esse microfone aqui me ajudar, cara, a gente não vai mudar a cultura do nosso negócio, sabe? E a cultura do nosso negócio é o que perpetua ele. Então eu vejo muito os 5% fazendo muita força, quietinho, sem falar suas opiniões, sem dar suas visões, e obviamente às vezes não quer se expor, né? E não é se expor criticando o outro, é se expor colocando o seu ponto de vista. Para que a gente... Então, os 5%, eles têm que sobrepor 95% do mercado. Para mostrar, cara, que não é esse o caminho, não é essa a cultura. Porque acontece, cara? A gente, né, mas eu fico aqui na minha e toco os meus negócios. Cara, esses outros 95% estão inflacionando o preço dos terrenos. Sim, Esse cara tá fechando permuta para ficar 5 anos aprovando e não lançar. E né? acaba prejudicando o cara que tá fazendo certo. Com certeza. Então, assim, como que tu acha, tua opinião, o que a gente precisa fazer para mover um grão de areia no deserto que seja, ou para realmente sonhar com uma mudança de mercado nesse quesito, né, do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento das culturas dos negócios, seja de um incorporador, seja de um investidor, seja de uma imobiliária, ou seja individualmente de um corretor, assim. O que tu acha que é necessário para que isso se transforme? Eu penso assim, Matheus, eu acho que o primeiro passo seria fazer esse empreendedor entender que se ele não tem o expertise necessário, que é difícil o cara às vezes botar a mão na cabeça, eu não tenho expertise para isso, ele vai pode achar que tem, mas ele entender que existem profissionais competentes que teriam esse expertise para trazer para eles e evitar esse problema todo. Eu acho que é o primeiro passo. Começa como aprendizado. Então, o cara te contrata lá para fazer um desenvolvimento, uma estruturação. Ele vai conviver contigo por 2, 3, 4, 5 meses. A tendência é que esse cara tenha um conhecimento absorvido teu aí gigantesco, porque tu vai estar botando 15 anos de mercado para ele em 2, 3 meses. Então, se a gente conseguisse trazer luz e ciência para o empresário, para o empreendedor, de que ele sozinho não vai conseguir realizar com eficiência esses empreendimentos imobiliários, e eu digo do A a Z, né, como a gente fala, desde a concepção do produto até a estruturação da última venda, a entrega do empreendimento lá no final, produto de qualidade, o case do sucesso de vendas completo, né? Então, assim, se ele não está preparado sozinho, que ele se alie a pessoas competentes que tenham condições de dar esse suporte. Por que buscar o conhecimento? Eu dizer para o cara, busca conhecimento, vai atrás de uma viabilidade legal, vai fazer um curso de viabilidade. Eu fiz curso de viabilidade em todos os lugares do Brasil, acho que eu vou fazer curso de viabilidade. O cara fala, tem uma viabilidade diferente, eu quero ir lá conhecer. E ao mesmo tempo a gente rodar incorporadores e que as pessoas faziam a viabilidade aquela quase que de papel de pão. E esse cara acaba prejudicando às vezes o mercado, como tu falou, ele compra o terreno errado. Ele vai se prejudicar, mas ele vai se prejudicar daqui a 5 anos. Enquanto ele não se prejudica, ele acaba Todos os vizinhos do terreno disseram, não, agora meu terreno do lado aqui vale ele prejudica 30% o mercado inteiro nesses 5 anos, enquanto ele não se prejudica. Então, além de ele se prejudicar lá na frente, ele prejudica o mercado inteiro. Como ele não se prejudica? Se aliando a pessoas competentes, contratando pessoas competentes, entendendo que a contratação de um profissional competente, seja ela por um percentual do negócio, né, no equity, ou seja ela por um FII, é baratíssimo, baratíssimo. O ROI disso aí é gigantesco, né? O ROI é exponencial. É baratíssima essa contratação, só que o cara pensa assim, eu vou contratar o Matheus, ele vai me cobrar 2% do VGV para desenvolver um empreendimento para mim aqui, isso é uma fortuna. Cara, eu vou dizer assim, normalmente é de graça em relação ao resultado que isso gera, a segurança que isso traz. Aqui a gente sabe como é que é o brasileiro, né? O cara sempre olha, ele faz um negócio, e o negócio do mercado imobiliário, ele tem muitos riscos, né? Tu depende de muitas variáveis não controláveis, tu falou aqui do poder público, a gente tem desde o risco, sei lá, meteorológico, né? Até são muitos riscos. Eu sempre falo que o risco Brasil é o maior, é o mais complexo, mas ele é um otimista, como todo brasileiro. Ele fala, não, meu negócio vai dar certo, eu vou vender tanto, no preço máximo que eu quero, com valorização máxima, e eu vou fazer a obra com o dinheiro do cliente. Eu falei, cara, mas então eu vou virar eu, incorporador. Se eu tô errado, se eu tô achando que o negócio é arriscado, que vai ter exposição de caixa, vai dar problema, tu tem que te preocupar antes e tal. Mas tu acha, se tu tiver certo, velho, vou virar eu, incorporador, então, né?
Parece fácil. Então, eu não tenho a menor dúvida, né, que contratar boas assessorias, ter no teu círculo, né, bons players que te ajudem a desenvolver, ele é algo extremamente que se paga E facilmente. ajudam a moldar a tua cultura também, né? Porque a partir do momento que tu tá com pessoas competentes do teu lado, elas vão te ajudar a moldar a tua cultura, alinhar a tua cultura para uma cultura de desenvolvimento, que é o que tu falaste antes. Porque a cultura, sim, concordo contigo, até ela prejudica muito. O cara ele lançou um produto super legal, uma localização super nobre, tá? Mas ele é um péssimo contratador de fornecedor de mão de obra. Ali na frente o mercado vai enxergar isso e vai começar a boicotar. Então... E tu sabe que até a gente conversando ainda sobre esse tema, eu me lembro assim, cara, deve fazer tranquilamente mais de 5 anos. Tava em São Paulo num evento e encontrei um incorporador, vou citar nomes aqui, inclusive é um cara que eu admiro pra caramba. E sabe daquele negócio do boom do marketing digital e dos leads e tal. E ele me falou assim, cara, tô analisando aqui na minha incorporadora pequena, né, aqui de Porto Alegre. E, cara, botei uma campanha no ar, tô captando cliente, botei uma menina lá pra fazer um atendimento inicial para mim e eu mesmo tô sentando com os clientes, cara, fechei tantos negócios e tal. Ô, Matheus, não acho que o corretor vai acabar? Vai sumir o corretor, cara, não faz mais sentido, eu falei. E a gente tava numa roda, assim, no coffee break do evento, assim, eu... cara, sabe o que eu vou dizer, né? Não vou dar uma palestra aqui sobre o meu ponto de vista. Aí depois eu chamei ele de canto e falei, cara, olha só entre nós dois aqui. Pô, cara, te admiro, tem um cara que tem uma puta de uma visão e tal. Cara, mas talvez eu não vou questionar teu negócio, tu consiga, né, fazer todas as funções. Mas vamos combinar, 95% dos incorporadores não sabem construir, velho. Tu acha que o cara vai conseguir atender cliente e vender e fazer campanha? Não fala essa bobagem. Cara, não me deixa, eu não falei nada, eu só sorri, mas, cara, não fala isso porque... Não, é complicado, com certeza, não tenho dúvida. Então, e como é que tu vê, assim, a estruturação hoje, como tá o cenário? Então, pô, hoje tu segue transitando por muitos negócios em muitos lugares, mas a tua ancoragem tá na Serra Gaúcha, tu acabou de falar. No ciclo completo do teu negócio, né? Que é análise das áreas, aquisições, desenvolvimentos de produto. Como é que tu vê aí a prestação de serviço, até as imobiliárias, corretores que hoje, né, comercializam os teus produtos, ou comercializam os produtos da praça que tu está inserido. Como é que tu vê o nível do que era no passado, quando tu estava dentro de imobiliária, daí tu teve esse processo transitório aí, desenvolvendo incorporações para uma grande empresa, e agora tu está nos teus próprios negócios, né? Tu tá vendo uma evolução? Como é que tu tá vendo, assim, desde projeto até venda? Tá bem. Marketing. Eu acho que o mercado filtrou, né? No passado a gente tinha muita quantidade, hoje tem bastante, se tende a ter mais qualidade, menos gente fazendo um pouco melhor o trabalho. Eu acho que ainda tem muito a evoluir, né? No campo das imobiliárias, né, eu acho que o corretor ele é imprescindível hoje em dia para o mercado e vai continuar sendo por muitos anos. Exatamente. Mas cada vez mais ele vai se tornar, e ele tem que entender isso, uma pessoa de relacionamentos. Eu acho que a internet é fantástica, ela faz tu ter uma amplitude muito grande, mas eu vejo que a venda mesmo, os que vendem e performam mesmo, eles performam por construção de relacionamentos. Estar nas mesas certas, se relacionar com as pessoas certas, né? Para que isso vá amplificando a gama de produto deles, de cliente, perdão. O que eu vejo que acontece muito também hoje no meu tempo de diretor de imobiliária, e tu vai lembrar disso, no meu tempo, enquanto diretor de imobiliária, eu me comprometia com o incorporador. Eu chegava lá e dizia assim, fulano, eu vou te entregar 30 unidades desse teu lançamento. E o cara, 30 unidades, então 30 unidades tuas, 30 unidades tuas, eu vou ter 90. Tá bom. Ele praticamente contava com aquelas 90 unidades, porque ele sabia que a gente ia suar sangue, como a gente diz, né, para entregar aquelas unidades. E a gente realmente fazia isso, às vezes focava outra equipe, buscava mais gente e entregava, era um comprometimento moral, não tinha um contrato que tu entregava 30 unidades, mas tu tinha um comprometimento, porque eu sabia que para o Matheus ia ser importante aquele lançamento, eu tinha que entregar aquelas 30 unidades. Para o mercado também, né? Comprometimento. Hoje eu não encontro isso. Eu tenho dificuldade de encontrar isso no mercado. Né? Todo mundo vende, tem ótimos profissionais, excelentes, mas tu não tem aquela empresa que chega para ti e diga assim, não, é comigo, eu te entrego 30, eu te entrego 20, eu te entrego 10. Tu tem não, beleza, legal, vamos vender, vamos trabalhar, mas não existe um comprometimento como a gente fazia no passado.
E aquilo acabava gerando foco, e o foco acaba gerando resultado. E hoje eu vejo, então, um pouco, às vezes, os profissionais um pouco dispersos, tentando vender tudo e Vendendo menos que poderiam. vendendo menos que poderiam. É isso aí. É isso aí. Tu sabe que. Acho que agora tu tava te ouvindo aqui e refletindo sobre uma coisa que tu tinha falado antes. Se pegar a equação, acho que a equação termina respondendo um pouco desse cenário, que é o seguinte, né? Tu falou, ó, o mercado filtrou muito, então a gente diminuiu o tamanho das equipes e, de certa forma, o número de unidades sendo lançadas, o número de unidades em estoque só aumenta. Então, cara, é o que eu chamo, é o que eu digo que o mercado imobiliário é uma ampulheta. Tu tem muita oferta em cima, tu tem muita demanda embaixo, uma boa parte dela é uma demanda não aparente, não é o cara que está procurando imóvel, necessita de imóvel, mas é o cara que, se tu apresentar uma boa oportunidade, ele tem condição de investir, de comprar. E por onde que passa a areia? Pelo canal de venda. Sim. Né? Então, basicamente é isso. O corretor, hoje a gente diminuiu e qualificou, talvez, o número de corretores, as equipes, as imobiliárias realmente boas, né? A gente teve um processo, não sei se tu vê também lá em Gramado, de diluição do canal, eu chamo de diluição do canal. O que é a diluição do canal? O bom corretor, no momento da crise que ele não está vendendo, ele sai para virar um autônomo ou um dono de imobiliária para ganhar 6%, ou para ganhar um percentual sobre outros corretores, né? Para tentar melhorar ou aumentar a remuneração dele. E aí ele termina virando um mau corretor. Sim, ou uma imobiliária muito pequena, sem força, sem estrutura. Exato, né? Então, isso gera um cenário, para mim, bem preocupante. Tá? Eu vejo isso acontecer em todas as áreas. Eu sempre conto a história que eu lancei Pelotas 2000 e... Eu não sei outras coisas, mas assim, 3 marcas, 2009, 2015 e 2021. Nos três lançamentos eu tinha entre 250 e 300 corretores participando do lançamento. No primeiro eram 12 imobiliárias, no segundo eram 22 imobiliárias e no terceiro eram 58 imobiliárias. Como é que a gente gera isso? Como é que a gente gera foco? Essa é uma dificuldade, né? A pulverização que acaba tirando o foco e o não comprometimento também, porque tu não vai ter várias imobiliárias com pouca gente. É um problema, entre aspas, que precisa ser encarado de frente. Porque eu particularmente vejo que é muito melhor tu ter bons corretores concentrados numa empresa única que eu digo assim, 4, 5, 6 empresas boas com alguns corretores bons concentrados, do que um monte de corretor autônomo ou um monte de corretor trabalhando sozinho. Não que eles não vão performar, vão ter resultado, mas é muito aquém do que tu estar com a informação do teu lado. Tu chega num ambiente de imobiliário, tu sabe bem como é isso. Tu tem lá 10, 15, 12 pessoas falando de negócios, falando de coisas novas, as oportunidades estão na mesa. Quando tu tá sozinho, tu tá com mais um, as informações são muito mais precárias, o foco é mais difícil de ter. E aí eu fico impressionado, porque eu conheço aqui em Porto Alegre bons corretores, amigos, não do mercado imobiliário, inclusive de outras coisas, de lazer, de gostos pessoais lá. Tem amigo meu, eu jogo pádel, tem amigo meu que é corretor que joga pádel também. A gente nunca se cruzou em negócios no mercado, mas a gente conversa. E conheço muita gente, cara, que virou autônomo e o cara não sai para tomar um café com alguém. O cara não sai para almoçar com alguém, o cara não sabe, ou com um cliente, ou com outro corretor, ou com dono de imobiliária. E a gente precisa, eu acho que isso eu não sei qual é a solução, mas a gente precisa conectar mais as pessoas. Mas as pessoas também precisam querer se conectar. Exatamente. Né? Concordo. Porque senão, pro meu negócio, pro teu negócio, vai ficar cada vez mais arriscado. Com menos gente comprometida, vai ficar cada vez mais arriscado. Então fica esse recado aí, corretores, donos de imobiliária. Cara, as portas estão abertas, né? Vem aqui, participa do desenvolvimento do meu produto. Eu sempre falo pro corretor, cara, se soubesse o poder que tu tem, né? Mas assim, o poder gera responsabilidade. Concordo. O cara... Eu conheço muitos bons donos de imobiliária, cara, que tem total condição de sentar contigo, comigo, e falar sobre uma viabilidade, falar sobre o mercado, sobre estratégia de lançamento. Gente muito competente. Por que ele se esconde hoje? Por que ele minimiza as falas dele? Não sei se tu vai concordar comigo. Porque a hora que ele falar, a gente ouvir, adaptar, mudar, cara, ele tem que estar comprometido. Sim, com certeza. Né? Ele tem que continuar com a gente na jornada. Não dá para ele vir aqui, dar um pitaco no teu produto, virar as costas e ir embora. Né? E agora vai lá e vende com outro que... Então, acho que a gente tem um desafio grande aí pela frente. O sucesso de vendas é um pouco para isso também, né? Para a gente começar a construir consciência. Né? A gente falou do incorporador que precisa construir consciência, agora estamos falando do dono da imobiliária, do corretor que precisa construir uma consciência. A partir do construir a consciência, putz, não posso não me comprometer. Eu vou precisar me desenvolver, precisar melhorar. Então eu tenho que adquirir conhecimento. Consciência,
conhecimento, e aí eu preciso colocar em ação, né? Concordo. Então, acho que tem um desafio grande para gente encarar aí, e a gente não pode fugir da nossa parcela de responsabilidade nele também, né? Até um parênteses, Matheus, em relação ao corretor que está na imobiliária e às vezes pensa, vou sair, vou trabalhar sozinho, né? Claro, tem muitos cases legais de pessoas que fizeram isso e tiveram muito sucesso. Mas como posso dizer, dirigir uma empresa com 350 corretores, em geral, se tu tá num bom ambiente, uma imobiliária que te propicia um bom ambiente, tu tenha um lugar que tu possa atender bem teus clientes, receber bem teus clientes, tu tem uma taxa de remuneração atrativa dentro de um contexto mercadológico, meu amigo, foca nisso aí. É muito melhor do que tu querer sair correndo aí para buscar cliente sozinho, achando que vai ganhar a comissão inteira, sabe? O que eu quero dizer é que o ambiente, ele potencializa enormemente enquanto profissional. Então, se tu tá lá relacionado com 4, 5, 6 pessoas de QI alto, como tu falou, competentes, que tem muitas no mercado imobiliário, tu tá num ambiente que tem isso aí, foca no teu trabalho e vai fazer o teu resultado. Às vezes o cara quer, naquele ímpeto, às vezes, de ser empresário, de fazer o seu negócio, de tocar sozinho, acaba ficando fraco. Né? Porque diferente do que eles às vezes acha que vai sair para ficar forte, ele sai e fica fraco, porque antes ele estava com um grupo forte, fortalecido, e ele acaba saindo e ficando fraco. Não estou desincentivando o empreendedorismo nessa área, mas estou dizendo que é muito melhor às vezes estar bem conectado num ambiente que te propicie desenvolvimento, do que às vezes sair achando que vai ficar forte e ficar mais fraco. Né? Vale reforçar que empreender não significa abrir uma empresa. Sim. Ainda mais corretor que é autônomo, Perfeito, que ele tem uma autogestão da vida dele, do negócio dele, ele pode empreender no negócio dele. O que ele precisa, te ouvir, primeiro, né, que tu acabou de falar, e segundo, ele precisa entender que às vezes, de acordo com o perfil dele, as características dele, com o talento dele, é melhor ele empreender dentro de um empreendimento, de uma imobiliária, do teu lançamento, né, através daquela imobiliária, de um lançamento só, do que ele querer construir um empreendimento novo. Perfeito. Uma empresa não, nova. Racional, perfeito. É isso aí, né? eu penso da mesma forma. Então, não precisa ser... Tu não precisa abrir uma empresa para ser um empreendedor. Tu pode empreender na tua atividade, né? Com certeza. Cara, muito legal, muito bacana. Eu acho que a gente devia ficar aí mais 2 horas conversando, mas meu time aqui, a produção... Papo tem. Esse é o primeiro de muitos ainda, se a gente contar aí com a ajuda de quem está nos escutando, está nos assistindo. Tenho certeza que a gente vai conseguir abrir mais muitas frentes aqui no Sucesso de Vendas, vai trazer muito mais gente legal para essa mesa, vai se conectar muito mais em vários outros canais que eu espero que a gente desenvolva, e de acordo, mas vai ser por adesão, tá? Não tenho nenhum problema em dedicar meu tempo para isso daqui, em me expor de certa forma para isso daqui, mas conforme pessoas forem aderindo na trajetória, a gente vai abrindo mais oportunidades. E vão aderir, né? Com certeza, né? Tu tem uma trajetória fantástica aí, Matheus. Eu acho que só vai crescer com esse teu trabalho aí. É fantástico também tentar a gente lutar para subir a régua do mercado imobiliário, né? Isso só mostra que nós somos entusiastas do mercado imobiliário. Então, é louvável a tua... Continua, segue firme aí. Tamo junto, conto contigo. Muito obrigado. Cara, pra gente encerrar aqui, vamos pros finalmente, antes de eu fazer o encerramento, queria a pergunta padrão que eu faço, né, pra fechar o podcast, quando eu tenho um convidado assim, que é, cara, na tua visão do teu negócio, do Matheus, quando tu olha, não só quando tu olha os teus negócios em si, mas quando tu olha o negócio do outro, produto do outro, lançamento do outro, mercado tu não atua. Pra ti, o que é um sucesso de vendas? O que é sucesso, ter sucesso? Cara, vamos lá, uma pergunta ampla, mas eu vou tentar trazer a minha visão. Mas a ideia é que ela seja complexa mesmo, vamos lá, pra gente não responder tão fácil. Não, mas é perfeito. Eu vou fazer uma analogia com uma área que eu gosto bastante também, que é a aviação. Por exemplo, assim, né, tu pega os acidentes aéreos, né? Nenhum acidente aéreo acontece por um fator. Pelo contrário, é uma soma de fatores, né? O sucesso de vendas, na minha opinião, também não acontece por um fator, ele acontece por uma soma de fatores. Então, eu vou dizer assim que o sucesso de vendas, para mim, às vezes começa em casa com a família, né? Tu chegaste aí com as tuas filhas, pô, isso é um sucesso de vendas, isso é um sucesso de vida, e isso lastreia o teu sucesso profissional. Então, eu diria assim, o sucesso de vendas, ele começa com um lastro que às vezes vem de casa, vem da família, dos filhos, eu tenho muito isso para mim. Então,
sucesso, mas faz parte do sucesso de vendas, faz parte, porque se tu não tem aquilo ali em casa, tu não sai de casa e não vai fazer o teu sucesso, o teu case profissional, naquele empreendimento top que tu lançou, de outras coisas. Então, começa lá atrás. Depois ele passa por um bom desenvolvimento de produto, uma busca de terreno para um incorporador, seja lá como for, ou até para imobiliária, uma boa peneira, vamos dizer assim, de que produto eu vou focar. Eu acho que vem a grande questão de achar o produto certo para focar, desenvolver bem, conceber bem. Passa de viabilidade, entender muito bem de viabilidade. Passa de estruturação comercial, marketing comercial. Tu faz isso, fez durante a vida toda, né? Desde o tempo da Inside lá. Uhum. Então, assim, também vendeu bem, fez bem, foi tudo certo, foi um case de sucesso, vendeu 100%, tá completo o sucesso de vendas? Não, porque ele tem que ter uma entrega, né? Então, tem que entregar o produto bem. Assim, e até o pós-venda faz parte do sucesso de vendas. Então, se tu for pegar, tu vê que eu fui lá buscar em casa os teus filhos, a família, até lá na ponta, na entrega final ao cliente, às vezes um relacionamento que perdura por... Tenho certeza que tu tem clientes, parceiros que tu sai para tomar vinho e jantar porque se tornaram amigos. Então, isso tudo é um sucesso de vendas. Então, mais uma vez, ligando com a aviação, né, o acidente aéreo não acontece por um motivo único, é uma soma de coisas. O sucesso de vendas, mais ainda, é uma soma de fatores. Então, se eu fosse traduzir sucesso de vendas, eu diria que ter, desde o princípio da tua vida, dos teus valores pessoais de casa, familiares, até a última entrega que tu faz do teu negócio, um padrão de excelência o maior possível, isso tu vai ter um sucesso de vendas. Não sei se me... Matou a pau. Entender. Não, espetacular, cara. Eu concordo muito com toda a tua fala aí. Eu sempre falo, para mim, sucesso é tu fazer o teu melhor possível com as condições que tu tem naquele momento. Isso é sucesso. Bom, se a gente for lá, se eu conseguir entregar assim, cara, eu fiz o meu máximo, e a gente não vai acertar sempre. Com certeza. Né? Eu sempre, o Rodrigo sempre fala isso, meu sócio fala, o segredo é a gente acertar bem mais do que errar, mas o erro ele faz parte, né? Mas até como tu te comporta no erro pode te transformar em uma pessoa de sucesso. Né? Quantas vezes pessoas aí, né, conseguiram dar uma guinada num momento difícil. Justamente no erro, né? Tu aproveitou aquele momento e transformou. Exato. Então, cara, a gente tá muito alinhado. Eu já sabia disso, né? Porque a gente já se conhece há tanto tempo, mesmo se falando tão pouco, como termina acontecendo pelas correrias da vida, do dia a dia dos negócios aí. Mas, cara, quero deixar aqui de novo o meu agradecimento. Tenho certeza que as pessoas que estão aí aprenderam muito, tiveram muitos insights, e tenho certeza que é só o início, é só o começo. Cara, eu que te agradeço a oportunidade, né? Sucesso sempre, continua esse projeto muito bacana aí. Mais uma vez, né? Se a gente conseguiu deixar a contribuição de um insight que serviu para uma pessoa que está assistindo, pô, eu acho que já valeu a pena. E continua com essa trajetória, segue firme, vamos nos cruzar muitas vezes nesse mercado ainda, né? Para variar em outros lugares, às vezes em Curitiba, Floripa e tal. Conta comigo aí, parabéns, Matheus, e estamos juntos, vamos lá. Muito obrigado. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar muita coisa do que a gente conversou aqui. Que esse seja o ponto de partida para a gente criar uma conexão aí. E vocês também, através das redes sociais, através dos nossos canais aí, se conectarem conosco, trazerem mais informação, trazerem seus conteúdos, suas dúvidas, suas perguntas. Porque o sucesso de vendas, o nosso podcast aqui, ele não é feito pelo Matheus Lamper, pelo Matheus Facchini, por todas as pessoas que passam nesse microfone. Ele é feito por ti também, né? Pela tua interação, pela tua colaboração, pela tua contribuição. Certo? As portas estão abertas, os microfones também. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até a próxima. Valeu. Um abraço.